Pessoal, boa noite. Live de hoje é para a gente poder falar sobre plano diretor, reviver centro. Inclusive tem um tempo que eu não entro aqui para a gente poder conversar, mas hoje vai ser um prazer de poder fazer isso, inclusive com um convidado ilustre, o professor Carlos Murdock, tá? Que inclusive já está online. Estou passando ele na nossa transmissão, dando oi aqui para o Cláudio Aze, para Cris Rando, Leonardo Ramos, Tete, como é que vai? Aline Bastos, vários amigos presentes e nosso professor Murdock. Legendário professor Murdock, né, Pedro? Como vai você? É. Boa noite a todo mundo. Eu estava até agora fazendo uma banca lá na escola e justamente convidei os alunos para entrarem aqui. Eu Pô, espero que eles bacana. entrem, porque essa live é muito importante, porque nós estamos vivendo um momento raro na história do Rio de Janeiro, né? Eu acho que é sobre Sim. isso que a gente vai começar a falar. E por que você considera raro? Toda votação de plano diretor é rara ou esse de agora tem um diferencial? Eu acho que aí eu vou puxar um pouco a sardinha para a brasa dos arquitetos, né? Eu acho que quem entende de cidade são os arquitetos. É claro que o arquiteto tem que falar com o médico, tem que falar com o engenheiro, tem que falar com o advogado, tem que falar com todo mundo. Porém, os arquitetos são os caras que são treinados justamente para juntarem as informações e conectarem, às vezes, questões absolutamente improváveis. E, naturalmente, não faz isso sozinho, né? A gente precisa de todo mundo, mas os arquitetos eles podem agir e devem agir como grandes maestros. Não é à toa que eu acho que o Fajardo está fazendo um trabalho muito grande. Inclusive, se você for olhar a mídia, provavelmente você vai ler mais o nome do Fajardo que do próprio prefeito nesse momento, né? Porque Verdade. a bola da vez, o que está acontecendo? A bola da vez é o plano diretor do Rio de Janeiro e pela primeira vez sendo executado uma participação popular, que a gente pode até discutir um pouco algumas coisas, porque às vezes reuniões viram um pouco um palanque para algumas coisas, só que o fato é que está tendo um esforço enorme para se fazer isso. E o próprio plano, o projeto Reviver Centro, que saiu meio que a toque de caixa, né, mas já nos 100 primeiros dias de governo, e de fato é uma reviravolta na cidade. E a gente está precisando dessa questão. Por isso que eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante. É isso. Sim. Não, isso resume bem o assunto, inclusive, Murdock. Eu vou pedir para você se apresentar, mas eu vou pontuar hoje esse protagonismo da pauta urbanística. Hoje mesmo aqui na casa nós temos colégios de líderes, entre os líderes dos partidos, quinzenalmente. E hoje, boa parte do que passamos amanhã discutindo foram os projetos urbanísticos. E aí a gente vai falar aqui deles hoje, o Reviver Centro, o Plano Diretor e aquele 136 que está sendo discutido já há alguns anos, chegou na casa essa semana uma versão 2.0 dele. Inclusive, a nossa equipe está aqui avaliando ainda, mas é um projeto importante se a gente for falar dos imóveis tombados, preservados na cidade. É de lamentar o tempo que demora para tramitar, e aí realmente vira até uma piada, mas acho que agora vai e foi um centro de discussão aqui hoje. Mas antes da gente entrar nos projetos, você aí, para mim, já é uma referência urbanística, mas eu queria que para os demais você também se apresentasse. Bom, muito boa noite, então, oficialmente agora, acho que está entrando mais gente, né, cada vez mais. Obrigado pela presença. Meu nome é Carlos Murdock, eu sou arquiteto, urbanista. Há 15 anos voltei meu foco para questões urbanísticas, né? E sempre pensando em sustentabilidade. Hoje em dia estou como coordenador do curso de arquitetura da Veiga de Almeida e coordeno várias pós-graduações, tanto de arquitetura, cidades inteligentes e essa coisa. Eu acho que a gente está aqui, na realidade, é para colaborar e é para realmente poder plantar as sementes do futuro, sabendo que é, provavelmente na nossa geração não iremos colher exatamente tudo, só que nossa obrigação é melhorar a situação para as futuras gerações. E uma coisa que eu fico muito feliz nesse momento, Pedro, porque de certa maneira teve um momento que eu decidi fazer alguma coisa pelo Rio de Janeiro. Aí deu na telha de me candidatar a vereador e foi uma experiência muito legal, onde eu conheci você, Pedro. É Inclusive, verdade.
e que todo mundo olhava para a gente meio como grandes zebras, quem são esses estreantes, quem são esses caras que estão aí, e nós acabamos fazendo bonito contra tudo e contra todos, e as pessoas não levavam muita fé, e conseguimos colocar, na minha campanha naquela época, colocar questões urbanísticas, de mobilidade, sustentabilidade na pauta da discussão. Né? E eu vejo que você abraçou isso muito agora, né? Você conseguiu atingir esse objetivo, e de uma forma brilhante, e o trabalho que você está desenvolvendo, até junto com uma equipe fantástica que você tem, né? Obrigado. Não é obrigado, é um fato, né? É um fato, porque a garotada que foi escolhida, né, literalmente foi selecionada, e você trabalha com uma equipe muito enxuta comparado a outros colegas de câmara, né? E nós conseguimos acompanhar aqui via mídia e até mesmo pela maneira que a comunicação da sua equipe faz, o trabalho de vocês. E sabe o que é? A gente se pergunta, por que os outros não são assim? Sabe? Por que os outros não fazem o que você está fazendo muito com pouco, aliás, você e sua equipe. Então, é isso. Parabéns, e para mim é uma honra estar aqui. E é aquela história, vamos plantar para colher lá na frente. E é isso que a gente veio debater hoje. Perfeito, Murdock, agradeço pelo todo o carinho. Falando de presenças honrosas, eu vi que o Cardeman apareceu como que entrou, uma das grandes referências também no debate urbanístico aí, esse time de craques, tem você, o Cardeman, o próprio Fajardo, que tem muito envolvido no debate público. E acho que o primeiro golaço, inclusive, falando do Fajardo, que aparece muito hoje na mídia, conduzindo o plano diretor, o que é bom, porque o prefeito ele gerencia a cidade com 20 pastas debaixo dele. Então, o arquiteto urbanista ter esse protagonismo é muito importante. E aqui dentro da casa, os vereadores já brincaram que tinha que reservar um quartinho para ele, porque ele tem vindo 2, 3 vezes na semana aqui na Câmara defender os projetos, que são os que nós vamos versar aqui hoje. Acho que os dois, o 136 a gente pode deixar para um outro debate, mas o Reviver Centro e o plano diretor, é muito difícil não discutir os dois sem fazer relação entre eles, porque o Fajardo já vem adiantando, e os arquitetos também vêm majoritariamente referendando essa visão de que é hora de trazer a cidade de volta para o grande centro. O centro da cidade antigo, mas também a área expandida dele. E o Reviver Centro é um projeto à parte, né? Ele é um projeto próprio, para quem aqui está nos acompanhando. Vai ter o plano diretor daqui a alguns meses a ser votado, mas já votamos aqui na casa, já estamos votando o Reviver Centro, já foi a primeira discussão, já foi a segunda. Então eles se relacionam muito, mas são projetos diferentes. Eu queria, Murdock, ouvir de você, como arquiteto urbanista, por que é tão importante esse movimento debatido no legislativo e na sociedade de que é a hora do Rio de Janeiro voltar ao seu grande centro? O que isso significa? Tá. Eu peço perdão aos super urbanistas que estão acompanhando aqui. Um abraço ao professor Cardeman. Eu queria dizer que, em termos de legislação, eu sou estagiário do professor Cardeman. Tá? Ele é a grande referência carioca nesse sentido, e eu estou sempre aprendendo com ele. Eu acho que o recorte da história começa pelo seguinte. Tá? O centro do Rio de Janeiro, ele é historicamente o nosso coração. Nós, durante um tempo, né, nós temos um certo sistema que é universal, que é o seguinte: a gente se reproduz, toda reprodução, todo movimento de crescimento, isso vale também para a vida, para seres vivos, ele se reproduz gastando a menor energia possível. Em termos urbanísticos, como é que isso se materializa? Nosso crescimento ele se dá de uma forma horizontal, que é a maneira mais barata, num primeiro momento, do nosso crescimento. E isso, naturalmente, nós acompanhamos, principalmente da década de 80, 90 para cá, uma expansão da cidade muito grande para a zona que a gente vai chamar de Zona Oeste, principalmente a AP5. Eu acho que o plano diretor de 2011 ele já cometeu, de certa maneira, um equívoco quando ele incentivou, ele colocava como área incentivada a AP5
para uma futura expansão da cidade. Por dois motivos. Primeiro motivo, já em 2011 nós já tínhamos a plena noção de que uma cidade sustentável seria uma cidade compacta. Por que cidade compacta, gente? Porque você tem menos custo para fazer a manutenção da cidade, para você policiar, para você levar água, para você tirar lixo, porque a cidade não está espalhada no território. Quanto mais compacta a cidade, mais eficientes os serviços são. Então, o plano diretor previa aquilo. E já naquele momento, nós já tínhamos uma curva demográfica no Rio de Janeiro que era possível de se prever uma parada de crescimento. Para quem não sabe, o Rio de Janeiro para de crescer em 2040. Só que até 2040, 2030, 2040, o nosso crescimento ele é residual, ele é quase que inercial. E por que isso é importante, tanto para o plano diretor quanto para o Reviver Centro? Porque hoje em dia nós já conseguimos ter os números com uma certa precisão de quantos seremos daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E se nesse momento nós pegamos esse número e fazemos um recorte com a pirâmide social, inclusive com uma projeção de melhoria, temos que elaborar cenários, mesmo cenário, melhoria do cenário, nós já sabemos qual vai ser o perfil de consumo, qual a mobilidade intencional dessas pessoas e aonde elas vão morar, quantos empregos temos que gerar, quantas escolas temos que fazer. Por exemplo, Pedro, vou dizer uma coisa, fazer escola hoje em dia, sim, tem que fazer escola, sim, tem que fazer escola. Porém, você tem que fazer um edifício já que possa ser rapidamente transmutado num centro de formação de adulto e depois num lugar para a terceira idade. Né? Então, essa visão tem que permear o plano diretor, uma visão de futuro para daqui a 10 anos. E a questão do Reviver Centro, ela é muito importante. Por quê? Porque todo mundo sabe, eu vou explicar aqui de novo, qual é o problema do centro do Rio, né? Que cuja pujança histórica, né? Principalmente nos últimos 150 anos, 100 anos, vamos colocar assim. Uma localidade monofuncional, inclusive por zoneamento antigo. Você não podia ter moradia antigamente no centro. Isso só foi sendo mudado com as últimas legislações. Ou seja, é a cidade, pensamento daquele tipo. O sujeito trabalha e sai para se deslocar, o centro da cidade ficava abandonado às moscas no final de semana. E nós não podemos mais nos dar esse luxo em relação a isso. Tá? A situação pós-pandêmica também é uma coisa muito importante. Nós temos duas situações que são graves em relação ao Rio de Janeiro. Primeiro, compreender e assumir que nós estamos num ciclo decadente. Tá? Todo organismo vivo, incluindo-se a cidade, que na minha visão são organismos vivos, tem um ciclo de vida. Mas por que determinadas cidades não morrem? Porque elas conseguem se reinventar. E nós estamos justamente nessa fase necessária de reinvenção para a qual nós precisamos de muita coragem. E o Reviver Centro faz parte dessa reinvenção, porque o Rio de Janeiro, na realidade, esvaziou seus negócios, não criou um ambiente de negócios propício para se revalorizar. O Rio de Janeiro se desindustrializou, ou seja, muitas empresas foram para outros eixos econômicos, como São Paulo, Minas Gerais, até mesmo Rio Grande do Sul, Paraná. E nós continuamos naquela soberba do Rio de Janeiro, continua lindo, a cidade maravilhosa, é maravilhosa, pode ser, é uma natureza espetacular, ninguém tem o que discutir. Porém, o centro do Rio, sem negócios, começou a morrer. E foi isso e a pandemia simplesmente jogou o último prego no caixão dessa história. Ou seja, vamos ter que nos reinventar, até porque nós temos uma possibilidade muito grande, mas não temos ainda um número preciso, do trabalho remoto. Depois de 1 ano e meio de pandemia, todo mundo aprendeu a trabalhar remotamente. Não é à toa que a gente está aqui fazendo essa conversa, talvez a gente fizesse essa conversa no auditório da Câmara, em outros tempos. Mas sabemos que podemos atingir um número muito maior de pessoas e um número muito mais coerente, né? E muito mais confortável que estamos assistindo agora. Sendo assim, naturalmente o esvaziamento do centro do Rio acaba
acaba acontecendo. E tudo que fica vazio, existe um vácuo. Ele é ocupado por algum tipo de atividade. Ou por pessoas, ou por atividades não tão legais. E é exatamente a importância do Reviver Centro, é exatamente essa. É colocar vida no centro do Rio de Janeiro novamente. Eu acho que tem uma opção de coisas que a gente tem que discutir agora, inclusive, né, Pedro? Senão eu vou falar demais aqui, desculpa. Não, mas é bom, eu vou te fazer os questionamentos. Você que é aí, Não, nosso arquiteto urbanista, eu tenho acompanhado boa parte dessa discussão dentro da Câmara. Inclusive, hoje estamos na fase, até quinta-feira, eu acho que vai acabar ficando até sexta. Até sexta, os vereadores todos poderão apresentar emendas ao projeto do Reviver. E a ideia é que na semana que vem o Executivo vai vir com Fajardo, parece que até o próprio secretário Calero, que é de governo, uma visão mais política, técnicos, sentar com os vereadores, aí é aquela porradaria que é entre emenda, sai emenda, muda a redação, emenda modificativa, aditiva, mas são esses retoques que nós precisamos discutir com relação ao projeto, porque no conceito todos são favoráveis aqui, assim, quase todos os vereadores são favoráveis, mas cada um tem suas ressalvas diferentes e é o que a gente vai debater aqui, as emendas. Mas um primeiro ponto que eu acho importante, que as pessoas têm visto na mídia, a gente tem que esclarecer, o centro sempre foi muito pujante. Agora, pujante no quê? No comércio, no serviço, na geração de emprego, mas a nível de moradia, não. Tanto que sábado, domingo, circular no centro, salvo raras exceções. Teve um momento que sábado de manhã, alguns pontos do centro, Feira do Lavradio, talvez o entorno de alguns cafés muito conhecidos, muito tradicionais, tivesse movimento. Mas não era um bairro vivo. Não era e não é. Então, o ponto forte do centro, que era o comércio, nesse momento da pandemia, do home office, do distanciamento, mostrou ser o maior calcanhar de Aquiles do centro. Porque no que as pessoas saíram dele para trabalhar de casa, o centro se esvaziou não só aos sábados e domingos, mas também de segunda a sexta. E ainda que a gente discuta, mas as pessoas vão voltar, o home office não vai durar para sempre. Ok, mas será que não vão, as grandes empresas não vão colocar home office um dia na semana, 2 dias na semana? Mas será que isso é grande? Vamos lá. De 7 dias na semana, já vinha funcionando 5, de segunda a sexta. Se você corta a segunda e a sexta, numa média aí de 2 dias de home office mais ou menos generalizados, você está tirando 2 dias de 5. 2 dias de 5. Se você tira um dia na semana que passa a ser home office, você está tirando 20% da receita do centro da cidade. Porque é 1/5 a menos de pessoas almoçando, comprando, circulando. Será que o centro, será que qualquer bairro do Rio de Janeiro tem capacidade de perder 20% do seu faturamento assim? Então ainda nós precisamos discutir isso e repor isso de alguma forma. E aí o que vem sendo muito debatido, para quem não está tão por dentro do assunto, é que o Rio de Janeiro, o centro do Rio, mostre sua vocação, o seu potencial, o seu viés de habitação, de moradia. E esse é a grande discussão do Reviver Centro e, consideravelmente, a discussão do plano diretor. E me parece, né, Murdoch, que não é uma discussão só do centro do Rio, do centro de São Paulo e dos grandes centros mundiais, que precisam, sempre foram centros de negócios e precisam hoje discutir a volta das pessoas para que elas possam morar no centro. E aí, mais uma vez, vou te devolver a bola, mas especificamente como você vê essa moradia no centro. Por que seria bom morar no centro? Qual é o diferencial? O que é que cidades ganham quando pessoas passam a morar nos seus centros urbanos? Que para muita gente, eu falo com amigos meus, parece coisa de doido. Mas vou morar no centro? Lá as pessoas só trabalham, não tem uma padaria, não tem um mercado, é perigoso de noite. Mas será que não é perigoso porque não mora gente? Então, para mim está virando uma discussão habitual que eu venho lendo e aprendendo, mas para vocês é uma discussão de vida, de faculdade, de pós, de mestrado, de vida profissional. Então é muito bacana ver que hoje as pessoas estão se atentando mais para isso. Queria aí te trazer essa bola diretamente da moradia no centro. Não só como uma discussão do Rio, mas uma discussão mundial. O que você comentou aí é muito divertido ouvir a opinião das pessoas. Será que eu moro no centro? Será que eu não moro? Porque não tem padaria. Isso de certa maneira, um efeito Tostines, né? Quem tá sempre fresquinho, aquela história. Porque não faz o menor sentido morar no centro se eu não conseguir comprar alguma coisa. Mas é o seguinte, follow the money. Se nós conseguirmos colocar pessoas, os serviços vão atrás.
naturalmente. Isso é uma coisa automática. Vai pipocar um supermercado, vai pipocar uma padaria, vai pipocar ali a loja de conveniência, a papelaria. Isso é uma coisa inerente. Aliás, se formos pensar bem, o centro do Rio ele já está preparado para isso. Né? Você fazer uma conversão numa lanchonete, numa padaria, é 2 tempos. Né? E aí aquela história de que você entende muito, criar um ambiente de negócio propício para que você possa fazer também essas conversões num tempo hábil, que me parece que é a intenção da prefeitura como um todo. Né? Então, mas temos outra equação importante aí. Quem vai morar no centro? Né? Quanto custa morar no centro? Então, nós acabamos entrando numa equação financeira, que é uma coisa muito, muito importante. Nós temos uma demanda reprimida, Pedro, temos uma demanda reprimida. Eu sou um pouco mais velho que você, um pouco. Né? Vamos fazer o seguinte. Meus primos, já eram mais velhos do que eu, eles se formaram na década de 70, no início da década de 70, milagre econômico. Então, o que acontecia com eles? Eles se casavam, Pedro, ainda fazendo estágio. Dá para acreditar nisso? Ou seja, o salário do Hoje, na minha estagiário, geração, é algo irreal, coisa de o doido. salário do estagiário dava para o camarada se casar e manter um aluguel. Assim que se formava no primeiro emprego, todo mundo dava entrada num apartamento. Para quem tinha essa oportunidade de educação, etc. Dava uma entrada no apartamento, era o primeiro imóvel, o segundo imóvel, o terceiro imóvel. Né? Para alguns. Já na minha geração, isso já não foi tão fácil. Eu vivi de aluguel durante muito tempo, né? Durante muito tempo mesmo, só depois consegui parar num lugar de uma forma mais tranquila. Agora, a garotada, principalmente que a gente vai falar da sua geração, isso se torna uma coisa muito difícil. Então nós temos uma demanda reprimida de pessoas que até gostariam de morar sozinhas, mas por uma falta de condição de fazer uma oferta imobiliária, acabam morando com os pais. Então é muito comum você ver gente de 35, 40 anos morando com os pais, né? 35, 20 e poucos anos, apesar de muitas vezes ter intenção. Então isso mudou bastante a questão. Agora, como é que a gente destampa essa demanda? Simplesmente a gente tem que mudar o modelo de financiamento dessa história. E para isso tem que ter dinheiro para aparecer. Tá? De um lado, é o que o Reviver Centro já procura fazer de uma certa maneira, que é poder flexibilizar a área dos apartamentos. E aí a gente vai entrar numa área importante, porque antigamente, por lei, a gente colocava um apartamento, mínimo só pode ter isso aqui, só pode ter um pouquinho, né? Pode ter mínimo 40, 45 metros quadrados. Mas hoje em dia o que a gente vê a garotada, eu vejo nos meus filhos, é o seguinte: eles estão na era do co-carro, co-living, tudo é compartilhado. E eles trocaram a coisa do ter pela experiência do viver. Então, vou contar uma história que tem cara de anedota. Os meninos fizeram 18 anos e eu fiz o seguinte. Na minha época, de 18 anos, tinha que dirigir, né? Aquela coisa. Dei um dinheiro para cada um dizer, vai tirar uma carteira de motorista. Um botou na poupança, outro comprou um computador. Então, com 25 anos de idade, ninguém dirige. E eu pergunto para os meus alunos, quem tem carro? Ninguém tem carro. Ninguém tem carro. Ou seja, mudou essa característica. As intenções são diferentes. Quer saber? Ainda bem que não tem carro. E ainda bem que eles pensam dessa maneira. Agora, essa garotada toda que está aí, ela pode e merece ter a sua independência, merece ter o seu imóvel. Porém, eles não estão preocupados se o apartamento tem 200 metros quadrados, se o apartamento tem lavanderia. Por que né? Vai ter lavanderia como era na década de 50, nas habitações mais populares, você tinha uma lavanderia comum. Por que você não pode ter uma sala de jogos comum com videogame, etc. e tal? Você pode viver hoje em dia de uma maneira muito mais enxuta. Aliás, é o que eu pretendo fazer. Pena que eu tenho tanto livro, vou doar todos daqui a pouco. Hoje nós podemos viver de uma maneira mais sustentável, com menos ostentação, de uma forma mais humilde e pensando mais no próximo.
né? E essa é uma questão. Por isso, uma das coisas importantes que eu considero no Reviver Centro é essa flexibilização da área mínima do apartamento. Você quer saber quem tem que dizer a área mínima do apartamento? O comprador. O comprador que diz, eu moro em 8, vai no Japão, você tem aqueles apartamentos, um tubo, tem aqueles lugares que o cara mora no tubo. É claro que talvez seja um exagero, né, para nós, dentro da nossa cultura, mas será essa flexibilização é essencial, né? E por que isso? Porque você consegue, por exemplo, baixar o preço, vamos dizer assim, você morar em 20 metros quadrados, que para mim é suficiente, dá para você fazer um super apartamento disso, em 20 metros quadrados, se você fizer uma conversão numa taxa de R$ 8.000 o metro quadrado, você vai bater um apartamento de 160 mil, que você pode, se houver o crédito correto, você pode parcelar em, sei lá, 10, 15, 20 anos, e passa a poder caber no bolso das pessoas. Por que eu estou falando isso? Eu acho que eu estou falando demais de novo. É o seguinte, porque quem compra apartamento hoje em dia no Rio de Janeiro é só quem tem dinheiro. E tem comprado, o mercado imobiliário tem se movimentado muito à base das pessoas que têm um dinheiro, que já tem ali uma certa quer dizer, compra para investir. Então compra para os filhos. Agora você não vê a garotada comprando. É uma parcela muito pequena da população. Perfeito. Então é isso. Inclusive, Murdock, eu visitei um residencial que está sendo criado aqui, já foi lançado, mas ainda está na reta final de produção, aqui na Senador Dantas, que é um retrofit, que é basicamente o que a gente discute aqui no Reviver. Era um prédio comercial, está sendo retrofitado, estúdios à venda. Nesse caso é um foco mais classe A, é um metro quadrado mais caro. Só que exatamente lá o perfil das pessoas está sendo para investir, porque sabe que jovens vão querer alugar. Então, jovens que querem estar perto da sua universidade, o centro tem algumas, perto do metrô, e lá está muito nessa linha de co-living, a lavanderia compartilhada, espaço de café compartilhado, uso de computador compartilhado. Toda a estrutura do prédio é compartilhada, porque eu não preciso ter, primeiro que boa parte desses jovens não cozinham, então ele não precisa ter uma enorme cozinha. Basta para ele ter ali um cooktop dentro do seu estúdio. Ele não precisa de uma lavanderia própria. Então, tudo isso foi descentralizado. Você tirou de dentro das unidades, colocou em espaços comuns. Lembrando que o espaço comum hoje é espaço de socialização. Você não quer também estar dentro das ilhas, né? Minha unidade é minha ilha, a unidade dele é minha ilha. Muita gente vê o espaço de lavanderia comum como uma oportunidade de conhecer pessoas, de ver pessoas, porque no dia a dia sai cedo para trabalhar, volta à tarde, está ali no seu estúdio. Então a oportunidade de conhecer alguém é nesse espaço de ambiente comum. Então hoje lá quem está comprando é para investir, mas sabendo que o perfil de quem vai acabar alugando são de jovens. E eu gostei muito, Murdock, na sua fala você trouxe o viés do mercado, de que quem vai definir o metro quadrado mínimo é o comprador, e muitas vezes as pessoas esquecem que a produção do solo, o uso do solo, ele também funciona dentro da lógica de mercado. Apartamentos, unidades habitacionais, são um produto que está sendo vendido. E hoje o metro quadrado no Rio de Janeiro é muito caro, porque ao longo dos últimos 30 anos, a nossa produção de metro quadrado foi baixa. Se a gente comparar com São Paulo, a quantidade de bairros que se forma, eu digo forma porque aqui no Rio, os bairros valorizados são basicamente os mesmos desde a década de 80. Leblon, Ipanema, Barra, um pouco da freguesia ali em Jacarepaguá que se desenvolveu, mas todo mundo quer morar nos mesmos bairros há 30, 40 anos. E a legislação urbanística, e aí eu aprendi muito lendo o livro do Cardeman, ela restringiu o gabarito. Então nós podíamos, na década de 60, 70, construir prédios muito maiores do que nós construímos hoje. E o que significa construir prédios menores? É menos metros quadrados à venda. Menos oferta, você aumenta o valor da banana, né? Tem menos banana no mercado. Né? E não adianta também. É isso, é banana, é venda de mamão. Temos menos metros quadrados à venda, uma população que continuou crescendo na década de 80, 90, 2000, agora está diminuindo o ritmo, mas cresceu nos últimos 40 anos, aumentou a demanda, a oferta não acompanhou, o metro quadrado ficou muito caro. E aí as pessoas corretamente reclamam de que qualquer coisa no Rio de Janeiro é muito cara. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai construir um prédio de 8 andares, se criou uma celeuma, né, um desespero de
um novo espigão na Zona Sul, um novo espigão na Tijuca, né? Um prédio de 8, 10 andares virou um espigão. Então as pessoas não querem prédios altos, mas querem metro quadrado baixo. E aí é a mesma coisa você querer virar e falar, ó, só pode produzir uma banana por hectare, mas eu quero banana barata. Não tem mágica, não tem mágica. Mas, Pedro, mas aí vamos citar o professor Kahneman de novo, porque Claro. ele defende uma ideia da qual eu sou partidário também, né? Muito por causa dele, que é a seguinte, tem lugares para você poder colocar os 10 andares, 15 andares, 20 andares, 30 andares. Tem os lugares que você deve tentar manter a unidade de paisagem, né? Uma coerência de paisagem. Vou dar um exemplo. Que seria de Paris, se Paris tivesse tido a gestão que nós tivemos no Rio de Janeiro? Não ia ser nada. Paris hoje em dia é o maior destino do hemisfério ocidental, acho que do hemisfério ocidental. Sim. Continua sendo se não me engano, com mais de 36 milhões de turistas ano. Você sabe quanto o Brasil recebe por ano? Na Copa do Mundo recebeu 6 milhões. Ou seja, o Brasil recebe 6 vezes menos turistas que a França. E a gente vai visitar o quê? A gente vai para Paris? Não. A gente vai olhar cultura e vai olhar cidade, arquitetura, a gente vai olhar a paisagem, o conjunto. Né? Então, essa valorização do conjunto arquitetônico é uma coisa importante. Daí a necessidade da gente ter uma flexibilização e analisar quadra a quadra. Pô, tem umas quadras que já estão detonadas, então aqui eu posso subir esse troço lá para cima, não tem problema, vou fazer 50 andares. Aqui não, aqui vamos manter essa estrutura para manter essa unidade, essa homogeneidade. Por exemplo, vou dar um exemplo, Saara. O que seria a Saara se não tivesse aquele jeito de cidade, quase cidade imperial, né? Cidade imperial Rio de Janeiro, século XVIII, século XIX. O que seria essa área? E todo mundo vai, né? E é uma área valorizada. Você vê uma foto do Saara, você sabe que é o Saara. Você sabe. Então, nós temos essa característica importante. Quando a gente pensa em fazer essa construção, mas você está coberto de razão, mas a gente tem que aumentar a oferta para equilibrar os valores, que no Rio de Janeiro, surpreendentemente, eles são fora da realidade. Até porque existe, né? Aí a gente não vai entrar numa aula de história aqui, mas existe uma certa inércia de quem tem o imóvel para alugar, na maior parte das vezes não precisa mais. Em boa parte das vezes não precisa. Então os imóveis permanecem fechados, quase de uma forma especulativa. A única maneira de você combater isso realmente é você propiciando, montando um ambiente de negócio para que o mercado possa ampliar esse número de áreas e baixar o preço, porque é o que todo mundo quer. E só para a gente meio que encerrar essa fase, o Rio de Janeiro precisa desesperadamente gerar empregos. E a gente sabe que o que mais gera empregos é a construção civil. Porque a construção civil ela vai absorver mão de obra especializada e não especializada. Ou as pessoas conseguem se transformar em especialistas com uma curva de tempo relativamente pequena. Isso, então, se você for olhar para a história, história econômica do século XX, toda vez que houve uma crise mundial, como é que o mundo saiu dessa crise? Com construção civil. Você vai ver isso na política do New Deal em 1929, você vai ver isso no Plano Marshall, você vai ver isso agora, o Biden já lançou o Green New Deal, ou seja, incentivo à infraestrutura sustentável, ou seja, não adianta, tem que tirar o dinheiro que tá parado e aplicar, porque isso é o seguinte, emprego quer dizer oportunidade, emprego quer dizer esperança, existe como é que posso explicar? Existe uma energia que passa a permear a cidade, como o Rio de Janeiro viveu naqueles grandes eventos olímpicos, nos anos 2000, 2013, 2010, 2013, e o que acontece? Mais empregos é menos criminalidade, né? É tudo de bom. Né? É tudo de bom. Então é isso. Agora eu pergunto para você, Pedro. Deixa eu devolver uma pergunta para você. De onde vem esse dinheiro, Pedro? Bom, de onde vem essa grana? Perfeito.
Bom, vou dar a minha opinião, mas tem dois comentários que foram feitos aqui que eu acho muito bons Hum, de fazer um paralelo aqui. Um hum, deles que a Ana Lúcia virou e falou: veja o exemplo negativo de Copacabana. E Copacabana hum, é um dos grandes pontos polêmicos em que a gente tem todo esse debate, né, centrado. Porque Copacabana, ao mesmo tempo que é o exemplo negativo dos espigões, prédios colados, uma suposta baixa ventilação, enfim, o bairro que teria exagerado na construção do gabarito demais, é ao mesmo tempo o bairro que permitiu que muitas pessoas passassem a morar na Zona Sul. Então, assim, são incontáveis relatos de pessoas que moravam em pontos mais distantes da cidade, com menos estrutura na cidade e com um kitnet, apartamentos muito pequenos, conseguiram vir para Copacabana, o que passou a significar morar do lado do metrô, morar com comércio 24 horas, um outro padrão de segurança, um outro network, conviver com uma outra parte da cidade. E são muitas pessoas que hoje são muito gratas pela existência de Copacabana, por ter propiciado isso. E eu mesmo, quando saí de casa, eu morei um ano em Copacabana, porque foi a transição que eu falei, bom, eu só preciso de um espaço, um metro quadrado pequeno, um apartamento pequeno, metro quadrado um pouco mais barato. Você coloca em qualquer site de aluguel no Rio de Janeiro, a ampla maioria das opções serão em Copacabana. Então, eu concordo de que temos que sempre olhar o lado histórico da cidade, os padrões de ventilação e tudo mais. Então, Copacabana simboliza muito isso. Talvez, né, o lado ruim, mas também mostra ao mesmo tempo o lado bom. E aí eu falei só do gabarito, concordo 100% com a preocupação de vocês, que existem pontos que não dá. E muita gente elogiou Paris. Você citou e muita gente falou, não, verdade, Paris, Paris, Paris. Mas Paris é muito flexível com relação a outros parâmetros urbanísticos que a gente debate sempre. Recuo, então isso de, você a partir da calçada, a calçada tem que ter pelo menos 2 metros, você só pode construir, tem que dar uma distância da calçada, a divisa tem que ser construído separado das laterais, metragem mínima dentro da unidade. Então, tudo isso vai restringindo a quantidade de unidades. Porque o terreno tem que fazer o recuo frontal, recuo da divisa, metragem mínima, isso tudo vai reduzindo a quantidade de unidades. Então, às vezes, o gabarito não é a solução, mas flexibilizar outros pontos que enfrentam uma resistência dentro do debate político, do debate acadêmico, é a opção. Agora, não dá para querer ter tudo. Aí não tem unidade habitacional sendo lançada. Eu queria fazer dois comentários. Primeiro, eu tinha alergia a Copacabana, tá? Tinha alergia a Copacabana quando eu era mais jovem. E aí, é claro, que casei, né? Fui morar em Ipanema num apartamento não muito bom, era do lado de um colégio, e acabei me mudando para Copacabana porque o mesmo preço era 3 vezes maior, mas né? Eu trabalhava em casa na época, então era mais confortável e fui morar em Copacabana contra a minha vontade. E eu fiquei surpreso como eu gostei de morar em Copacabana, porque eu estava a 2 passos da praia para fazer um exercício, para dar uma caminhada, para espairecer. Era talvez o lugar mais 24 horas que eu já vi no mundo, mais do que Nova York. Né? Nova York é a cidade que nunca dorme, Copacabana que nunca dorme. Você tem pão quentinho, 3 horas da manhã, sabe? Você tem jornaleiro, tinha jornaleiro aberto, 2h30 da manhã, né? As pessoas viravam. E é o tal negócio. O que parecia ser um aglomerado de pessoas, hoje em dia nós realmente olhamos com outros olhos. Nós olhamos, inclusive, o potencial que Copacabana tem e lições de Copacabana. Se a gente pode ter falhado em algum momento em relação a uma possível questão de ventilação, eu acho que é outra história. Também na época as pessoas não tinham muito essa preocupação, ou não tinham tanto esse conhecimento como a gente tem hoje. O que acontece? Copacabana ela tem uma densidade de, salvo engano, 346 habitantes por hectare, ou seja, uma densidade acima do recomendado, que é por volta de 300. Uma cidade que funciona muito bem. E aí nós vamos olhar questões do urbanismo contemporâneo. Cidade de 5 minutos. Cara, Copacabana é uma cidade de 5 minutos. Então, para quem tem mais idade e não quer se deslocar de automóvel, porque está de saco cheio e, na realidade, a gente perde muito tempo da vida, perdia muito tempo da vida se deslocando de automóvel, vai morar em Copacabana, porque você tem todos os serviços, tem todo o comércio, tudo a um raio de caminhada de 5 minutos, de 3 minutos, ou até menos da sua casa. Então, realmente, temos lições a tirar de Copacabana. E 3 grande estações de barato, metrô.
O grande barato é exatamente, são essas lições que a gente tem e dessa mistura que funciona. E vou dizer mais, nós temos muitas classes sociais que convivem bem com Copacabana. Tá? Convivem bastante bem, melhor do que em outros lugares. Então, temos que aprender com Copacabana em algumas questões. Isso eu acho importante falar. Não, com certeza. Inclusive, esse lado, né, da oportunidade de diversidade é o bairro da Zona Sul, certamente o mais diverso. Talvez, do ponto de vista de diversidade, o mais diverso da cidade. O que consegue congregar classe A, B, C, parte D, realmente tudo ali no bairro. Inclusive, o Rafa está aqui comentando bastante. Obrigado, Rafael, pelos comentários. Ana também. Falou sem falar que quanto mais moradias legalizadas, maior será a arrecadação de PTU. E, de fato, outra vantagem de uma região adensada como essa, que é nível de fiscalização, os imóveis lá são majoritariamente legalizados, regulares e contribuintes na cidade. E o Murdoch me fez a pergunta de que como financiamos isso, né? Então, de onde vem o dinheiro? De onde vem dinheiro? Sempre uma pergunta muito boa. E nós temos que atrair, vamos lá, né? Qualquer forma de atrair dinheiro, eu sou um liberal, passa por ter um ambiente de negócios favorável. E o ambiente de negócio favorável dentro da cidade é um ambiente de maior facilidade para construir de uma forma, né, que seja interessante a todos. Eu, inclusive, agora estou concluindo minha pós em gestão pública no INSPER, e o meu tema é instrumentos urbanísticos como fonte de financiamento em momentos de crise fiscal. Então, o Rio de Janeiro passa por uma crise fiscal, São Paulo passou... Não consegui não resistir, virou o tema do meu TCC, que eu defendo agora dia 2 de julho, numa banca lá no INSPER. Então, o Estatuto da Cidade trouxe instrumentos urbanísticos de forma mais sedimentada, que já vinham sendo utilizados, operação interligada. Na verdade, operação interligada, no caso, a gente debate hoje, mas não está no Estatuto da Cidade. Mas podemos falar de operação interligada, e aí no Estatuto da Cidade, operação urbana consorciada, transferência do direito de construir, e a tão aclamada outorga onerosa do direito de construir. Então, mas a operação interligada, desculpe te interromper, claro, nada, é um pouco mix disso tudo aí. Me explica para todo mundo o que é operação interligada. Conta aí para gente, vai. Bom, hoje a operação interligada é o que se discute no Reviver Centro, que o Fajardo, da Prefeitura, vem defendendo o Reviver Centro. Ele é uma grande operação interligada. Normalmente, a operação interligada é mais discutida para casos individuais. Então, vamos pegar um imóvel no centro e falar, para você, eu vou te liberar uma capacidade de construção, você vai investir, vai construir nessa unidade no centro, e você vai ter uma operação interligada, ou seja, esse imóvel, o que você constrói nesse imóvel, nesse terreno, o que você constrói, faz uso aqui, vai influenciar no uso em outro terreno na cidade. Ou seja, no caso que vem sendo discutido a Zona Sul, você tem dentes, né? Então, digamos Copacabana, tem vários imóveis seguidos de 10 andares, aquela linha, e aí vem aquele imóvel, aquele dente, né? A dentadura com o dente quebrado, vem um imóvel ali de 3 andares. Então você vem o alto e pum, quebra, e aí volta. Então, se você fizer uma operação, uma construção no centro, você vai poder ganhar gabarito, potencial de construção nesse dente para preencher e igualar a linha. Então, a operação interligada, ela trata de 2 imóveis, 2 unidades, 2 terrenos, em que você vai fazer algo em um e vai ganhar o benefício em outro. Só que aqui no Reviver é uma grande operação interligada. É o centro da cidade, que você fizer nessa região, dentro de alguns parâmetros, vai te render benefício em outras grandes áreas. Então, seria, né, uma operação interligada parruda, aí, uma operação interligada robusta. Na realidade, eu acho que a prefeitura está sendo muito sagaz, para não dizer outro termo, que é o seguinte: se nós temos, por exemplo, e temos em Copacabana, Catete, em vários lugares, esse problema. Aí vou dizer que volta a questão da unidade de paisagem. Em alguns lugares faz todo sentido fazermos o preenchimento desse edifício, porque o edifício que está ali baixinho, pela legislação, pela lei orgânica do município, ele é um edifício de menor valor. E até entendemos isso. Em alguns momentos, podemos até preservar a fachada e fazer um edifício sair por trás, como acontece em Nova York, em vários lugares, até aqui no Rio de Janeiro já tivemos esse tipo de operação. Mas, se você pensar bem,
talvez a prefeitura já pudesse ter liberado esse gabarito nesse caso. Só que nesse momento isso virou uma espécie de cacife para dizer, meu querido, você quer construir no filé mignon? Você tem que comer essa carne de pescoço aqui. Agora, o que eu quero dizer é que isso aqui não pode ser carne de pescoço. Construir no centro não pode ser carne de pescoço. Tá? Até entendo que existe essa isca para você construir mais na Zona Sul, ou então ali na AP3, que é um dos alvos também da Operação Interligada. Né? Agora, tem algumas coisas que eu acho que eu considero importantes no plano diretor. Por exemplo, você ganha mais na Operação Interligada se você dedicar 20% das suas habitações à habitação de interesse social dentro do imóvel do centro da cidade. Não é isso? Sim, Está exatamente. ciente disso? Né? Exatamente. Ou seja, isso eu acho uma coisa interessante. Na última conversa que eu tive com o Fajardo, eu não sei se ele chegou a comentar com você, e eu achei isso o máximo. Essas habitações de interesse social que estariam nesses edifícios, nesse empreendimento no centro da cidade, esses 20% ou 10%, que existe uma tabelinha aí que vai crescendo, elas são por sorteio. Então não tem aquela história de fazer aquele apartamento mais ruinzinho que é para dar para a pessoa que está complicada, está mais complicada. Tá? Está mais complicado. Então é a coisa por sorteio. Chegou a comentar isso com você ou não? Isso só foi uma ideia. Não, isso não está na lei. Isso do sorteio eu não tinha comentado não, mas bom saber, porque ajuda a resolver um questionamento muito justo. E até só para pontuar, a Patrícia perguntou aqui se a operação interligada não é apenas para transformação de imóvel comercial em residencial. Então, Patrícia, eu fiz uma explicação conceitual sobre como funcionariam operações interligadas, mas elas têm parâmetros diferentes. No caso do Reviver Centro, sim, o benefício ele vale apenas para quem fizer a reconversão de imóveis comerciais em residenciais e aí ganha o benefício. Mas é a forma como foi estruturado. Operações interligadas podem ser estruturadas de outra forma. No caso do Reviver, para privilegiar moradia, residência no centro, que é o que nós estamos discutindo aqui, e aproveitar o estoque de imóveis hoje parados, é dessa forma que ficou desenhado. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar bem atenção é porque alguns tipos de edifícios têm uma vocação maior do que outros. Por exemplo, edifícios cujas características sejam de salas comerciais, aquela sala padrão de 28, 30 metros quadrados, que é a sala do dentista, a sala do advogado, aquela clássica do centro, essa tem uma facilidade de conversão alta, são edifícios que são mais antigos. Porém, os edifícios mais contemporâneos, e alguns deles talvez a gente vai ter um certo sofrimento para fazer a transformação, eles têm uma fachada de vidro, que é caríssima de substituir, nós temos uma estrutura central, um core central e uma distância muito grande das janelas, então são edifícios que são mais complicados, é um assunto que a gente inclusive vai estudar na universidade, como se pode fazer a conversão desses edifícios de fachada de vidro, clássicos, da década de 70 para cá, na verdade 50, mas aqui no Rio de Janeiro, mais de 70 para cá, como a gente pode transformá-los em questões habitacionais. Né? Então, esse é um problema importante que a gente vai ter. Inclusive, tem uma pessoa acompanhando essa live que tem um imóvel no centro que entra bem no perfil que você acabou de citar. Talvez a gente possa aí fazer uma ponte entre um laboratório vivo no centro da cidade e pessoas querendo estudar essa forma difícil de executar. Quando terminar aqui, eu faço a ponte entre os dois. O prazer do mundo. Exatamente. E eu queria agora até um outro ponto também que foi pontuado. Deixa eu ver aqui. O design interiores Uva perguntou se as operações interligadas não podem trazer benefícios para quem não tem acesso à terra urbanizada, para quem não tem chance de habitar locais viáveis sortidos de infraestrutura. Para mim, sim, porque na verdade, inclusive aqui dentro da Câmara eu tenho dito muito, as pessoas têm tratado a operação interligada como um custo, como se ele fosse algo dolorido, sofrido. Tipo, poxa, para revitalizarmos o centro, a gente vai ter que topar isso aqui. Eu acho que é um ganha-ganha. Porque fechar dente na Zona Sul, por exemplo, é excelente. Trazer mais moradias na Zona Sul e na Zona Norte, ali na Grande Tijuca também está na área, é região com metrô, é região com infraestrutura, é região excelente que pessoas venham morar ali. Então a gente ganha no centro, que passa também a ser habitado e passa a ser mais interessante fazer essas operações,
E ganhamos na ponta, porque toda moradia nessas regiões que já são muito bem estruturadas, padrão Rio de Janeiro, é um gol para a gente. E um outro ponto importante, Murdoch, de a gente poder trazer aqui, eu acho que interessa a todo mundo, o Rafael trouxe a pergunta, aqui o design interior se apresentou, é o Edson. O Rafa perguntou, gostaria de saber qual o problema em aumentar o gabarito em São Cristóvão, Tijuca e Irajá. São regiões com metrô. Então, para todo mundo que está acompanhando, um grande ponto que se debate dentro do urbanismo é que é melhor ainda adensar quando falamos de regiões com alto potencial de mobilidade, de transporte de gente. E quais são essas regiões? Regiões com metrô e trem. São os grandes pontos com essa capacidade. Então, concordo com o Rafael aqui quando ele pontua a dificuldade que nós temos de querer povoar mais São Cristóvão, Tijuca, Irajá, porque são regiões com metrô e, no caso de Irajá, inclusive trem, e elogiar aqui a prefeitura que já adiantou que, para além da discussão do reviver, a segunda grande discussão urbanística na cidade vai ser a requalificação urbana, a melhoria da qualidade urbana e o adensamento do entorno da linha 2 do metrô, sobretudo, e da linha do trem. Aí o BROP, né, que é como o Fajado vem chamando, que é Bom Sucesso, Ramos, Olaria, Penha, mas ele também fala muito de Irajá. Ele fala que Irajá está a 25 minutos de transporte de massa do centro da cidade. Faz parte do grande centro. Então, concordo 100% aí de que esses bairros têm que estar na nossa prioridade, logo depois do Reviver Centro, de adensamento, de requalificação, porque é um absurdo o desperdício que nós temos. Ninguém quer morar perto de várias estações do metrô e de trem na Zona Norte, porque são áreas de fato, depredadas, perigosas, mal urbanizadas, que é um absurdo, porque a pessoa teria a oportunidade de estar morando do lado do trem, do lado do metrô, o que é uma grande qualidade de vida, um grande ganho de vida para todo mundo. Então, professor, queria que você desse sua opinião com relação a esse mix que existe entre moradia e transporte de alta capacidade. Não, na realidade, o que está acontecendo é engraçado, vamos cair no tostinho de novo. É porque os fluxos, inicialmente de carga, que foram os principais que criaram as linhas de trem aqui no Rio de Janeiro, isso lá Dom Pedro II, né, eles acabaram criando as comunidades, né, no lugar onde o trem parava, aquilo vai crescendo, vai virando comércio, etc. E tal. Hoje em dia nós temos uma teoria urbana que não é nenhuma novidade, que é o desenvolvimento orientado por transporte. Isso significa o quê? Significa que nós pegamos essas centralidades que são servidas justamente pelo transporte de vários modais e incentivamos o adensamento da cidade nessa região. Não tem novidade nenhuma. Tá? Não tem novidade nenhuma, isso não é descobrir a pólvora. Às vezes isso chega para nós como Transport Oriented Development. Na realidade é o que se fazia já há muito tempo e que às vezes a gente demora para acordar, né? Por exemplo, acho as prefeituras nunca, a prefeitura do Rio de Janeiro nunca atentou para isso. Jaime Lerner, já em Curitiba, já está cansado de fazer isso. São Paulo já está cansado de fazer isso e agora, finalmente, a gente vai ter esse incentivo. Mas isso vem, mais uma vez, somar aquela questão da cidade de 5 minutos, das centralidades, das subcentralidades, não apenas do grande centro urbano, mas da centralidade de Madureira, Campo Grande, Santa Cruz, etc. e tal, porque é isso que nós vamos ter no futuro. Inclusive, eu acho que vou colocar essa ideia para você, e você deve levar isso adiante, com a criação de coworkings populares nessas regiões. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, com o trabalho remoto, cara, muitas vezes o camarada não mora numa condição, não está bem colocado, então mora no morro, mora em qualquer lugar, que não tem uma condição, não tem uma internet de banda larga, ele até tem acesso a isso, mas a ele é ofertado uma possibilidade de trabalhar de forma remota. Porque, sabe, isso eu acho que é um programa social da prefeitura, criar esses coworkings com esses ambientes de trabalho possíveis, acessíveis à população de mais baixa renda. Agora, eu queria comentar uma coisa também, que é colocar a questão do aluguel social. Como é que isso vai funcionar aqui no Reviver Centro? Nós temos aqui uma parte importante do aluguel social, mas quem paga essa conta? Perfeito. Murdoch, essa pergunta do aluguel social é muito boa, né? Então,
do ponto de vista social, tem dois grandes caminhos sendo trazidos para dentro do Reviver Centro. Um deles é moradia de habitação social, de interesse social, que é o RIS, e alocação social, que são dois caminhos, né? Em um, você teria um imóvel mais barato para que a pessoa pudesse comprar, e normalmente Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um dos programas que já foi de habitação de interesse social, a gente tem questionamentos vários, mas a ideia é aquela de 0 a 3 salários mínimos, 0 a 6, 0 a 9, estava dentro do Minha Casa Minha Vida, normalmente seria uma habitação de interesse social, e você tem a locação social, que são imóveis com aluguéis mais baratos, e aí vamos debater aqui, poderíamos debater a modelagem de qual é o melhor modelo, se é você impor o teto, a prefeitura subsidiar uma parte, ou o privado tem que arcar, aqui a gente vai debater qual é a modelagem. Mas do que chegou hoje no Reviver, a grande preocupação da locação social está sendo priorizar grupos um pouco mais vulneráveis, mas não tão vulneráveis a ponto, porque hoje o centro ele não é uma região, não é um paciente, como o Fajado agora adora dizer também, não é um paciente numa condição estável em que você possa, né, arriscar muito. Você pode arriscar um pouco, agora arriscar muito com ele, a gente pode caminhar para daqui a 2, 3, 4 anos o Reviver Centro ter sido mais um tiro na água. Então, na alocação social está sendo priorizado servidores públicos que ganhem de 0 a 6 salários mínimos. Então, não é a elite do funcionalismo, falamos aqui de professores, de enfermeiros, garis, realmente uma base, meio da pirâmide do funcionalismo público. Que qual é a vantagem deles? São, no geral, famílias mais estruturadas, têm uma renda fixa, o que garante que aquele imóvel vai ser pago, traz mais confiança ao mercado, ao investidor, tem emprego fixo, vai continuar ativo nesse pagamento na vida social do condomínio, como mantê-lo em dia. E, no geral, muitos deles moram no centro, trabalham no centro. Então, você traria esse servidor que hoje mora distante do centro para morar perto do seu trabalho. Ele é um público-alvo. Um outro público-alvo é o estudante universitário. Porque muitas pessoas que hoje viveram sua vida fora do centro vão ter uma resistência maior em vir a morar no centro. Mas se você atrai o jovem para cá, a chance dele depois gostar do bairro e, vou comprar meu primeiro apartamento aqui, vou formar família aqui, vou realmente conduzir minha vida aqui, é maior. E o estudante universitário é aquele que hoje tem uma renda menor, mas que no médio prazo pode vir a se tornar um profissional de renda média, renda alta. Então, atrair o jovem estudante é um investimento de longo prazo no planejamento da cidade. Então, o estudante universitário ele também está priorizado na alocação social e o estudante cotista ele tem uma prioridade ainda maior numa ideia que a prefeitura vem trazendo de trazer diversidade racial e também social, quando a gente faz o cruzamento, é uma realidade no Brasil, para dentro do Rio de Janeiro, do centro do nosso centro, sobretudo porque, mais uma vez, você atrai esse estudante para o lado da oferta de emprego. Você conecta ele com uma oferta de emprego, porque ele ainda precisa estudar, ele precisa estagiar e muitas vezes hoje precisa fazer, né, um deslocamento de 1h30, 2 horas até um ponto distante da cidade, do centro, do polo de emprego, que inclusive me traz aqui para a pergunta do Pedro, que falou como eu analiso o crescimento de Campo Grande e a falta de infraestrutura. É exatamente esse problema, Pedro, que nós estamos discutindo aqui, que o professor Murdoch começou o início da fala falando. O plano diretor de 2011 transformou lá a P5 em zona incentivada. Campo Grande, Santa Cruz. O que acontece? A cidade cresceu na fronteira, sem saneamento, sem luz, sem asfalto, sem mobilidade, a 1h30 do centro. Barra da Tijuca é igual. Não, e Barra da Tijuca é outro condicionamento. É igual. Freguesia. Não tem esgoto, não tem nada. O Fajado vem apresentando o maior deslocamento na cidade, o maior polo de deslocamento para o centro, vem da freguesia, de Jacarepaguá. Então o cara sai de dentro de Jacarepaguá e quem mora sabe das grandes dificuldades de mobilidade que o bairro tem. Inclusive, Murdoch, queria só que a gente vai caminhar para o final já por uma obrigação do Instagram do 1 hora. Daqui a pouco aparece aquele countdown aqui. Mas vamos seguir. Não, mas é o seguinte, quero fazer um desafio rápido para você e para a sua equipe, que é o seguinte, a gente fazer uma conta, verificar o impacto econômico no centro da cidade para o aluguel social, por exemplo, que o camarada corta cabelo, vai na padaria, vai nas lojas americanas, se os recursos
gerados, né, os tributos gerados, se eles podem ser reinvestidos no aluguel social para saber se o aluguel social pode ser viável. Porque eu acho que é uma das grandes jogadas. E como sempre, follow the money, a coisa é essa. Mas você não falou das emendas que você está propondo. Como são emendas interessantes. Bom, vamos lá. Com relação ao ponto do financiamento, eu não sei se eu teria que estudar aqui o caminho de pegarmos tributos novos gerados a partir disso para financiar a alocação social. No caso, acho que só o IPTU, porque o ISS seria muito difuso, mas se a gente atrelar o IPTU, já seria um benefício, já seria mais fácil, né? Porque a unidade nova criada no centro, esse IPTU, durante X tempo, vai resultar na alocação social. Isso é um bom caminho. Hoje, o que vem sendo debatido é no momento da construção. Então, o benefício que ele ganha, o lucro que a construtora, a incorporadora vai ter, seria maior, é uma fórmula, se ele tiver unidades geradas de locação social. Então, hoje o projeto ele debate muito a locação social no momento da construção, da incorporação, e pouco depois desse movimento contínuo. Eu acho que seria importante a gente ter os dois, porque um é uma porrada grande e o outro vai financiando no médio e longo prazo esse modelo. Então, obrigado aí, mais uma boa sugestão de emenda para a gente debater. Vamos, não, a gente vai fazer isso. A gente vai estudar isso no gabinete. Então, estamos encaminhados aí. Outras emendas que a gente vem debatendo aqui é com relação à área destino, né? Então, a gente tem discutido o Reviver Centro como a área que faz o residencial e você ganha o potencial de gabarito hoje, basicamente, na Grande Tijuca, uma parte da AP3, né, que seria ali a Zona Norte, e na Zona Sul, Leme, Copacabana e Ipanema. Só que já foi feito um mapeamento, apresentado aqui por outros vereadores, pela nossa equipe, também por associações que vêm participando, são aparentemente 250 imóveis possíveis de receber. Que a gente sabe, para uma escala como o Rio de Janeiro, uma cidade do nosso tamanho, é pouco. Sobretudo porque muitos desses imóveis, alguns têm imbróglios judiciais, alguns são tombados, preservados. Então, esses 250 não são 250 possíveis, comercializáveis, digamos assim. O número preciso ainda não temos. Só que se for muito pequeno, 120, 130 imóveis, os donos já estão atentos a esse movimento e já estão aumentando o preço dos seus imóveis para sabendo, incorporador, eu sei que você vai entrar nessa operação aí, então esse meu imóvel já está valendo 15% mais. E aí você atrapalha a ideia da própria operação, você encarece ela. Então, a gente está discutindo aqui a ampliação da área FIM, ou seja, as áreas que poderiam receber as doações, esses benefícios. Precisamos ampliar a área, porque se a gente errar para cima, vai ser bom, porque assim, nossa, o centro da cidade bombou. Estão comprando imóvel para caramba para fazer retrofit, porque lá na ponta o benefício ficou bem amplo. Beleza, daqui a 2 anos a gente faz um ajuste, restringe. Mas eu tenho medo da gente ser cauteloso demais e o projeto ser mais um tiro na água. Então, uma emenda importante que a gente vai fazer nesse sentido, de você poder ampliar o benefício. Um outro aí é uma visão bem mercadológica, né? Porque como se faz hoje? Digamos, uma incorporadora, ela compra um imóvel no centro, ela comercial, faz o retrofit residencial e ganha o potencial de construção na Zona Sul. E ela precisaria ir lá na Zona Sul, comprar um imóvel, fazer alguma operação e gastar o seu benefício. O que a gente quer é que esse benefício possa ser vendido no mercado secundário. Porque aí você vai ter incorporadoras menores que vão falar, cara, eu vou comprar imóveis no centro, vou fazer esse retrofit, vou ganhar aqui 2 andares de gabarito que valem, sei lá, 3 milhões, e eu vendo esses 3 milhões por 2,5, 2,6, 7, aí o mercado que dita a regra, e capitalizo. Enquanto o outro, que é o cara que está querendo fazer na Zona Sul, ele fala, putz, eu não quero fazer operação de centro porque eu não sou especializado em retrofit, tem gente que faz isso melhor que eu, minha coisa é construir imóvel de luxo, Zona Sul, é isso que eu sei fazer. Então ele vira e fala, pô, eu vou comprar o que aquele cara gerou de benefício, coloco para dentro de mim e eu faço a obra aqui na Zona Sul, faço a obra na Tijuca, eu faço esse investimento. Então a dinâmica de mercado vai ser muito melhor se a gente permitir que o benefício vire um ativo comercializável no mercado secundário. E aí é outra emenda importante para a gente. Que, na verdade, é o processo dos CEPACs, não é isso? Similar aos CEPACs, que é a zona portuária, que eu já estou convidando você para a gente fazer outra live sobre
como vai se relacionar a zona portuária com o Reviver Centro, que eu acho que é outra história que a gente tem que conversar. O Reviver Centro dá uma live própria aí. Acho que, inclusive, ao longo da nossa live aqui, as pessoas, os presentes foram crescendo, que é um golaço. Mas eu tenho medo de já a live aqui cair. Acho que a gente pode caminhar aqui para o encerramento, com um encaminhamento importante, que é o compromisso de fazermos novas lives, porque claramente a quantidade de comentários, de engajamento aqui das pessoas. Queria, inclusive, pedir para quem me segue aqui, gosta de urbanismo, segue o Murdoch, porque entende e fala 20 vezes melhor do que eu sobre o assunto. E quem quiser me seguir também aí, eu tenho falado bastante de plano diretor e com a vantagem de falar aqui de dentro, a gente tem divulgado bastante o dia a dia aqui do Legislativo e vamos organizar mais lives sobre. É isso aí, na realidade, Pedro, eu acho que você está abrindo o caminho das pessoas e desmistificando a coisa do vereador, que político é uma pessoa distante. Não, não é uma pessoa de carne e osso como nós, mas na realidade, como você é uma pessoa bem intencionada, que quer o bem das pessoas, quer trabalhar pelo bem das pessoas, e essa sua equipe que é fantástica, que me adotou de certa maneira, de braços abertos. Eu estou devendo um café aí para... Estou devendo tomar um café com vocês aí, saudade de todo mundo. É verdade, venha, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Falar de urbanismo é sempre um prazer, principalmente com quem entende, tem boas ideias como você. Então, deixo aqui um beijo no coração, um abraço fraterno para todo mundo que assistiu. Eu achei que foi excelente, com um gostinho de quero mais. E é isso. Assim que é bom, assim que é bom. Assim que é Inclusive, bom, né? Murdoch, queria já abrir aqui, eu sei que muitos dos seus alunos estão acompanhando, dizer que o nosso gabinete, apresentar a Câmara, estamos 100% abertos. Temos um arquiteto urbanista na equipe, o Murdoch aí como nosso mentor. Se você aí é aluno do Murdoch ou o interessado que está aqui acompanhando, pode mandar uma mensagem, a gente recebe na Câmara, mostra o dia a dia, mostra o prédio. O anexo, que aqui é onde são os gabinetes, não é bonito não, mas o Palácio Pedro Ernesto é bonito demais, é uma construção primorosa aqui na Cinelândia. Então, quem quiser procurar, mandar uma mensagem, o nosso gabinete é aberto. Um dos nossos papéis aqui é fazer com que o Legislativo deixe de ser nessa fortaleza distante no qual, né, os poderosos vereadores discutem o assunto e deixá-lo cada vez mais permeável, mais transparente a todos. Então, sintam-se 100% em casa. Vou deixar a live salva, já comentaram aqui, vou salvar. Quem quiser mandar para frente vai ser a gente que agradece. E venham nos conhecer, vai ser um prazer apresentar, conversar com vocês sobre o tema. Murdoch, mais uma vez, muito obrigado pelo tema, pela ajuda de sempre. Você é um craque aí, eu sou fã. Não, muito obrigado, eu que sou fã. Assim, rasgação de seda, tá bom? Um beijo para todo mundo. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau, gente. Até logo. Tchau, tchau.